Instituto Federal Goiano. Vou falar um pouquinho para vocês das doenças do melão e da melancia. A primeira doença que eu vou explicar para vocês é a antracnose. A antracnose nas cucurbitáceas é conhecida desde o século XIX, sendo mais frequente em melão, melancia e pepino. Os sintomas podem surgir em pecíolos, folhas, hastes, flores e frutos, tanto em plantas jovens quanto em plantas adultas. No melão, as lesões foliares aparecem próximas às nervuras e são geralmente de formato circular, de coloração pardo clara a avermelhada. Nos pecíolos e nas hastes, desenvolvem-se lesões pardas, alongadas e pouco deprimidas. Nos frutos, as lesões são circulares e profundas e surgem no estágio final da maturação. Na melancia, as lesões são irregulares, confinadas por nervuras secundárias, apresentando-se de cor que varia entre parda a escura. Nos frutos jovens, podem surgir manchas escuras, que provocam malformação e aborto dos frutos. Nos pecíolos, nas hastes e nos frutos maduros, os sintomas são semelhantes aos do melão. A doença é causada pelo fungo Coletótrio orbiculare. O patógeno produz estromas escuros, contendo setas e conidioforos negros, em tecidos necrosados e superficiais do hospedeiro. Os conídeos são hialinos, unicelulares e oblongos. Podem apresentar no septo central um período próximo à germinação. Nas áreas cultivadas, o fungo sobrevive em restos de cultura. A disseminação do patógeno é feita por sementes oriundas de frutos contaminados, que podem vir pelo vento e pela chuva. Os implementos agrícolas e os operários rurais também atuam como meio de propagação dos conídeos. A infecção ocorre na presença de longo período chuvoso. Para o controle da doença, é utilizada a aplicação de fungicidas, benomil, captan e mancozeb. Outras medidas de controle são recomendadas, como estabelecer cultivos com sementes produzidas em áreas livres e fazer rotação de culturas com espécies não hospedeiras, pelo prazo mínimo de 1 ano. Outra doença importante do melão e da melancia é o míldio lanugino, que se destaca como uma das mais importantes da cultura. Apresenta larga distribuição geográfica, tendo sido relatada em áreas produtoras de regiões tropicais e temperadas, onde as condições de umidade e de temperatura favorecem o estabelecimento dessa enfermidade. Os sintomas aparecem principalmente nas folhas, com áreas pequenas e levemente cloróticas, tendendo para o amarelo brilhante, sendo menos intensas na face inferior do limbo. E essas lesões podem permanecer isoladas ou coalescer, aumentando a área necrosada, o que provoca o secamento das folhas e expõe os frutos à escaldadura, causada pelos raios solares. A doença é causada pelo fungo Pseudoperonospora cubensis, que produz esporangióforos ramificados, aéreos, que surgem através dos estômagos e produzem esporângios ovoides, papilados e de parede fina. Em condições favoráveis, produzem e liberam zoósporos flagelados. Quando há água livre na superfície das folhas, os zoósporos germinam, emitindo um tubo germinativo que penetra nos tecidos através dos estômagos, iniciando assim a colonização dos tecidos. Sendo um parasita biotrófico, o fungo é dependente do hospedeiro para a produção do inóculo. Na ausência de culturas cucurbitáceas, o patógeno deve sobreviver em algumas espécies nativas. Os esporantes podem ser disseminados pelo vento, em curta e longa distância, sendo responsáveis pelo ciclo primário da doença na área afetada. E esses esporantes são formados quando a umidade na superfície da folha atinge 100%, durante um período mínimo de 6 horas. E a temperatura ótima está situada entre 15 e 20 graus. Quando o ar se torna mais seco, os esporantes são disseminados pelo vento. As medidas de controle recomendadas envolvem aplicações de fungicidas, uso de variedades resistentes e adoção de práticas culturais. As práticas culturais que contribuem para reduzir a incidência da doença podem ser evitar a formação de culturas muito próximas ou aumentar o espaçamento entre as plantas para reduzir a densidade da folhagem e ainda controlar a quantidade de água da irrigação. E por último, eu vou falar da mancha parda.
que ocorre em regiões tropicais e subtropicais. É mais frequente em melancia, melão e pepino, e os maiores prejuízos têm sido relatados na cultura da melancia. Os sintomas manifestam-se principalmente nas folhas, porém podem se desenvolver nos pecios e nas hastes, em condições favoráveis à expotulação elevada. A doença não ocasiona lesões nos frutos. No início, os sintomas normalmente aparecem nas folhas mais velhas, na forma de manchas pequenas, circulares ou de formato irregular, com o centro pardo claro. As lesões aumentam gradualmente, espalhando-se por toda a superfície do limbo. A doença é causada pelo fungo Cercospora citrulina culto, que produz conidiófilos e conídeos no centro acinzentado das lesões. Os conidiófilos são hialinos, aciculares, retos ou curvos e multiseptados. Os esporos permanecem em restos de colheita e em cucurbitáceas nativas. São disseminados pelo vento e em gotas de chuva, levadas pelo vento. Para a infecção, a faixa adequada de temperatura é de 26 graus a 32 graus, sendo necessária a presença de água livre sobre a folha. Para o controle, não se conhece resistência a essa doença. As práticas culturais são relacionadas com a eliminação de fontes de nó, por meio de destruição de restos culturais, remoção de plantas afetadas e hospedeiros nativos. Constituem medidas de elevada importância. Aplicação de fungicidas eficientes como benomil, mancozeb e tiofonato metílico contribui também para o controle mais adequado dessa doença.